A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe abundantemente. Eu sou o pastor Tony, estou passando por aqui para compartilhar uma palavra de vida ao seu coração, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que fala quando Jesus acalmou a tempestade. Tem algumas curiosidades que são interessantes que quero compartilhar com você. Ele começa dizendo o seguinte, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. A primeira lição que a gente precisa aprender é que você precisa ter um objetivo. Jesus chegou na beira da praia e olhou e falou, nós vamos passar, chamou os discípulos, disse, vamos passar para o outro lado. Ele sabia exatamente para onde ele queria ir e exatamente para onde ele queria chegar. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. A Bíblia diz, coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. E aí a pessoa acha que não é para ela fazer planos, muito pelo contrário, porque Deus está dizendo que a função do coração é fazer planos, projetar. Se projeta tudo algum negócio, isso te sairá bem. Agora, a resposta vai vir do Senhor. Jesus estava decidido, estava determinado. Você sabe para onde vai? Você sabe aonde você quer chegar? Você já traçou o seu projeto de vida? Você já estabeleceu nesse final de ano o que você quer fazer? Qual é o seu propósito? Primeira coisa. Em seguida, a Bíblia diz, e eles, deixando a multidão, viram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que para chegar do outro lado, para chegar onde você quer, você precisa deixar a multidão. Jesus estava ali, havia acabado de ministrar a palavra, tinha muita gente ouvindo ele, tinha algumas pessoas que não gostavam, mas tinha muita gente que gostava de Jesus, que ovacionava Jesus, os discípulos se sentiam bem, mas às vezes você precisa deixar o lugar que lhe dá uma sensação de bem-estar, para você chegar aonde você quer chegar, aonde Deus quer que você chegue. Enquanto você estiver preso a essa multidão, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Ali no mar existiam outros barquinhos. A Bíblia não fala para onde esses barquinhos queriam ir. Mas às vezes nós nos deixamos influenciar por alguns barquinhos que estão nos cercando, que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, e a gente fica no meio dessa galera. O barquinho de cada um é seu barquinho. O seu é diferente. O seu você tem que ter objetivo, tem que ter meta, tem que saber para onde vai. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz lá no Salmo 37, no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O que foi que Jesus fez? Jesus determinou para onde ia, estabeleceu o seu destino, para onde queria chegar, e descansou e confiou. No caminho vai ter dificuldade? Gente, tudo que você projetar, tudo que você traçar, tudo que nós fizermos na vida, no meio do caminho vai ter dificuldade, vai se levantar oposições. E não seja ingênuo, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tempestades vão se levantar, vai acontecer. Agora o problema é qual a sua atitude no meio da tempestade. No caso de Jesus, Jesus ficou dormindo numa almofada, e esse dormir não significa cruzar os braços, ficar inoperante, não, significa confiar. Em contrapartida, os discípulos que estavam no mesmo barco de Jesus ficaram atribulados, ficaram agoniados, ficaram nervosos, ficaram com medo, ficaram desesperados. E uma característica daquela pessoa que entrega, mas não confia, ou nem entrega o caminho ao Senhor, é justamente que ela se desestabiliza e desestabiliza os outros. Mas quando você não tem paz, você quer tirar a paz dos outros. Quando você está agoniado, quer que os outros fiquem agoniados também. Quando você está preocupado, você quer que as pessoas ao seu redor também fiquem preocupadas. Jesus estava calmo, Jesus estava tranquilo diante de uma tempestade. E no versículo 39 diz, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha que coisa interessante. Jesus, quando
acorda, ele não dá atenção para a murmuração, para a reclamação, para o descontrole emocional dos discípulos. Ele vai atacar o foco do problema. O foco do problema não eram as ondas batiam contra o barco ao ponto dele afundar. Mas a onda estava quietinha lá. De repente veio uma ventania. Quem estava provocando aquele problema não era Jesus. Quem estava provocando o problema não eram os discípulos, não eram as ondas. Quem estava provocando o problema era o vento. Jesus foi no foco do problema. O que é que falta na gente quando estamos em meio a uma tempestade? Você quer colocar a culpa no seu marido, colocar a culpa na sua mulher, você quer brigar com o mundo, quer brigar com a igreja, quer brigar com todo mundo, mas o que é para fazer você não faz, que é repreender o foco, o causador do problema. Jesus foi no vento, repreendeu o vento e falou: cala-te, aquieta-te. Nós precisamos entender que está na hora de nós acordarmos, despertarmos e irmos no foco da situação. E se fez uma grande bonança. Aquela bonança, ela já existia no coração de Jesus. E uma tempestade dentro do coração dos discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se há uma tempestade dentro do seu coração, você pode estar num lugar de paz. Você não vai deixar ninguém em paz. Mas se há uma bonança dentro de você, se há paz dentro de você, você pode estar no meio da tempestade, que você vai conseguir chegar onde você deseja. Precisamos repreender primeiro e controlar a tempestade interior, para que a tempestade exterior se acalme para a glória de Deus. E aí no versículo 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha que Jesus vem falar sobre timidez. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E às vezes a pessoa pensa que tímido é aquela pessoa que tem um comportamento mais introspectivo, é mais quieta. Jesus não está falando sobre essa timidez. Jesus está falando sobre aquela timidez que lhe impede de tomar decisões nos momentos certos por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da falta de fé, por causa da descrença. Então você não pode ser tímido, você tem que ser alguém determinado. Você entrou num projeto, vai chegar em determinado lugar. Se você for tímido, a tempestade da vida vão dominar você. Você tem que ser ousado, determinado, repreender o vento, ir para cima, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Ele pergunta: ainda não tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você quer chegar no seu objetivo, você vai precisar viver pela fé. E no final, 41, então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí está explicado tudo o que aconteceu. Às vezes você não tem um objetivo na vida porque você não conhece do que Jesus é capaz de fazer. Os discípulos não sabiam. Eles andavam com Jesus já há um bom tempo e não sabiam que Jesus, quem é esse Jesus, quer dizer, rapaz, ele é capaz até de parar o vento, até o vento obedece ele. Você talvez não seja capaz de entender o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Por isso você não estabeleceu ainda um propósito para onde você quer ir. Por isso você ainda está preso na multidão, agarrado na multidão, pensando assim: poxa, e se der errado? E se eu sair daqui e ir lá, como é que vai ser do outro lado? Por isso você ainda está influenciado pelos barquinhos, porque você não conhece Jesus, o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Por isso que você ainda está deixando as tempestades tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar seu ânimo, porque você não sabe o que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, em nome de Jesus, faz o que está nessa palavra, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai agir em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço.